Olá pessoal, bom dia. Bom, neste vídeo aqui eu vou continuar falando sobre interprisão grupo kármica, tá certo? Então, esse aqui é o seguinte, características específicas da interprisão, tá? Então, para você que está acompanhando, que tem interesse no assunto, né, que está acompanhando aí o estudo da interprisão grupo kármica, então eu vou falar aqui sobre algumas características específicas, né? Tá certo? Então, olha, obviamente isso daqui já vem sendo estudado há algumas décadas, que nem eu falei, né? Mas eu vou apontar algumas características que vai fazer com que mesmo uma pessoa leiga, com um pouquinho de treinamento, ela vai perceber se alguém está atravessando essa fase da interprisão grupo kármico, que acontece com muita gente isso daí. Não com todas. Tem pessoas que o processo reencarnatório dela está mais suave, digamos. Ela não está devendo tanto. Ou não está devendo nada. Eu conheço pessoas que não devem nada. Então a vida da pessoa é tranquila. Porque normalmente quando a pessoa está atravessando, está com o processo kármico dela complicado, ela está com muitas dívidas, digamos, a primeira coisa, a vida da pessoa é um sofrimento. Tá? Então, agora, quando a pessoa está com poucas dívidas de outras vidas, ou não tem dívida nenhuma, a vida da pessoa está em paz, tranquila. Aqui e acolá a pessoa tem um problemazinho, que é uma besteirinha qualquer. Agora, normalmente, quando a pessoa está atravessando a fase da interprisão mesmo, que é caracterizada a interprisão, que a gente identifica precisamente a interprisão, que é fácil de identificar. Eu vou explicar aqui. Então, a vida da pessoa é um sofrimento. Diferente daquela pessoa que tem poucas dívidas ou não tem dívida nenhuma, porque a pessoa está em paz, está relax, tá? Não está angustiada, não atravessa assim, crises existenciais. A vida da pessoa a maior parte das coisas da pessoa, dos objetivos dá certo. Então eu conheço pessoas que estão maravilhosamente bem, digamos assim. Na verdade, tem gente que o processo da pessoa está tão bom que ela ajuda a pagar a dívida dos outros. Entende? Quando a pessoa é muito evoluído, que o processo kármico da pessoa, a pessoa tem muito crédito, ela ajuda a pagar a dívida de alguém que faz parte do grupo dela, ela ajuda a pagar a dívida kármica dos outros. Eu conheço gente assim, mas é gente muito evoluída espiritualmente, então ela ajuda a pagar a dívida dos outros. Tá? Quando a pessoa está assim com superávit, digamos, né? Tá certo? Porque ela está com muito crédito. Agora, a interprisão, aqui nesse planeta aqui, a maior parte das pessoas tem dívidas, sérias dívidas, de outras vidas passadas. Então é fácil porque você perceber a interprisão grupo kármica, e eu vou dar umas dicas aqui que você vai aprender a perceber quando a pessoa está devendo muito. No caso, principalmente a interprisão mais séria. É o meu caso, por exemplo, que eu já vivencio isso há décadas. Então, olha, você sabe por que a gente chama interprisão grupo kármica, esse termo interprisão? Porque aquela pessoa que está na interprisão, ela é parecida com um presidiário. Então, a interprisão, para mim, é uma cadeia sem grades. A pessoa é um presidiário, assim, sem grades. Mas é parecido, parecidíssimo, aliás, né? Tá? Ó, então nós vamos, a partir de agora, ver algumas dessas características, ó, que eu já vivencio isso na minha própria pele há décadas. Então, eu vou dar algumas dicas aqui para você perceber que são características específicas da interprisão. Tá? Que veja bem, olha, nós passamos a nossa vida na família e no trabalho. Então, olha, você observa a família e observa o trabalho, onde a pessoa trabalha. Tá? Então, é por aí. Então, olha, caso você queira constatar se uma pessoa está numa interprisão, é só observar se as outras pessoas ficam vigiando-a o tempo todo. Então, uma das características mais sérias da interprisão, que você pega facinho, mesmo que você não tenha treinamento nisso, é se os outros ficam vigiando aquela pessoa-alvo. Tem uma pessoa que chama pessoa-alvo, aquela pessoa lá da interprisão. Então, se todo mundo fica vigiando aquela pessoa ali, como se ela fosse um presidiário, porque não é uma vigilância, veja, tá? Aquela pessoa que está sendo objeto da vigilância ali, então essa pessoa, eu vivencio isso na pele há décadas. Então isso é interprisão, tanto no lar como no serviço.
Veja, se no seu lar os seus próprios familiares ou os vizinhos ficam te vigiando o tempo todo, é porque, veja, isso só é feito com presidiário. Porque uma pessoa comum não há necessidade da pessoa ficar sendo vigiada o tempo todo. Então, se a pessoa está sempre sendo vigiada, em casa, pelos familiares e pelos vizinhos, então ela está na interprisão. E no serviço, os outros funcionários ficam de olho na pessoa o tempo todo, vigiando a pessoa o tempo todo. Isso é interprisão. Eu já sinto isso na pele há décadas. Eu vivencio isso. Então, eu estou dando as dicas da minha vivência pessoal. Então, olha, o fato da pessoa estar sempre sendo vigiadas, assim, o tempo todo, em casa ou no serviço, né? Porque são os lugares onde a gente passa a maior parte do tempo. Se você vê uma pessoa com essas características, é porque ela está na interprisão. Então a interprisão ela acontece na família e no serviço. Tem muita gente assim por aí. Agora você percebe isso daí. Você pode, mesmo uma pessoa com pouco treinamento percebe essa situação. Se essa pessoa está sempre sendo vigiada, então ela está na interprisão. Isso é batata. Então olha, seja no seu lar, que pode ser parecido com uma prisão domiciliar, porque parece uma prisão domiciliar. Se a pessoa está sendo mantida ali sob vigilância constante, é uma prisão domiciliar. Tá? Ou no seu emprego, onde você trabalha, então os outros estão sempre te vigiando. Então o lar da pessoa parece uma prisão domiciliar, tá? Que a própria família fica vigiando e os vizinhos também. Tá? Por isso que fala interprisão grupo kármica. Tá? Eu já falei, eu já dei várias dicas em outros vídeos. Tá? Então veja bem, olha. Existe, observe bem, eu estou fazendo a comparação com o presidiário, que é interprisão. Grupo kármica, é questão kármica, mas se chama interprisão grupo kármica. Que existe o grupo familiar e o grupo profissional do seu emprego. É onde a gente passa o tempo, é em casa e no serviço. Então é grupo kármico, né? Por isso que fala interprisão grupo kármica. Então veja, existe uma preocupação muito excessiva, por exemplo, com aquela pessoa não fugir da interprisão. Lembra que eu falei no meu vídeo anterior, se você ver o meu vídeo anterior, eu estou falando que eu fugi da interprisão que eu estava lá, no emprego. Então é como se você fosse um presidiário. Se você fugir, então, as pessoas que estão ali, existe a questão dos assediadores intrafísicos e extrafísicos. Então você está ali preso naquela situação ali, tá? Então, olha, existe uma preocupação excessiva com a sua fuga, com a fuga daquela pessoa que está na interprisão. Então fica todo mundo preocupado ali para ver se aquela pessoa não vai fugir. Aliás, quando eu saí do emprego meu que eu estava lá, teve gente que usou esse termo, você deixou ele fugir. Então, veja, existe uma preocupação excessiva. Veja, eu estou dando dicas aqui, características específicas da interprisão. Essa interprisão grupo kármico, então são características específicas. É como presidiário. Então, veja, existe uma preocupação específica das pessoas em que você não fuja daquela interprisão. Entendeu? Eles ficam preocupados se você não vai fugir. Entende? É como um presidiário que eu estou falando, né? Tá? Agora, gente, olha, tem que prestar atenção na idade da pessoa. Às vezes, quando a pessoa é muito nova, não é possível você fazer esse tipo de identificação. Mas se a pessoa tem 40 anos, 30, 40, 50 anos, mais idade, aí você percebe a interprisão, né? Então, agora precisa ver também qual o tempo decorrido naquela interprisão. Tá? Agora, que nem eu falei, tá vendo aqui? São dicas que eu estou dando aqui. Ó. Então, a pessoa está sempre sendo vigiada, né? Ó. São características da interprisão, que é como se fosse um preso. É o preso da interprisão grupo kármica, é um preso, é como se fosse um presidiário. Tá? Então, olha, você está sempre sendo vigiado, né? E existe a preocupação da fuga, né? Da pessoa não fugir da interprisão, é uma preocupação muito grande. Então, os assediadores intrafísicos e extrafísicos, né? Aqueles que estão ali colados em você, eles têm uma preocupação excessiva com a sua fuga, que você não fuja da interprisão. Eu estou falando isso porque eu tenho vivência nisso já há décadas. Tá? Então isso daí são características específicas, né? Tá? Então, olha, outro detalhe aqui, outra característica, olha, parece que você está cumprindo uma pena. Veja, a interprisão é uma cadeia sem grades. Você está em liberdade, entre aspas. Tá? Então você está cumprindo uma pena. É por isso que a pessoa passa por isso, a pessoa é vigiado,
assim, sem aparentemente dever nada. Você tá, é a dívida kármica. Você não cometeu nenhum crime nesta vida aqui, mas às vezes tem pendência kármica. Então veja, porque não haveria razão disso estar acontecendo. Tem que ter uma raiz. De onde surgiu isso? Se a pessoa está sendo... Veja, outro detalhe, a pessoa é sempre suspeito. Ninguém sabe do quê. Então veja, é coisa que vem de outra vida. São pendências que vêm de outra vida. Então é como você está cumprindo uma pena. Tá certo? Tá? Por isso que fala em interprisão. Você é sempre suspeito de alguma coisa que ninguém sabe dizer do quê. Se você perguntar para aquela pessoa que está falando que você é suspeito, ela não sabe do que você é suspeito. Então você é suspeito de alguma coisa. Isso daí é outro detalhe. Tá? Então a impressão que você tem é como... Veja, é que nem eu estou falando. Isso é como você ser um presidiário sem estar numa cela. É um presidiário em liberdade, digamos, entre aspas, assim, né? Tá? Então, olha, deixa eu ver aqui, tá? Então, como eu disse, parece que você está cumprindo uma pena. É como você estivesse, não é como parece, é como você estivesse cumprindo uma pena. Porque, veja bem, que nem eu falei, existe aquela preocupação das pessoas que você fuja daquela interprisão, que você se liberte. Tá? Então, olha, existe um clima de desconfiança permanente no ar. Assim. Agora, obviamente, à medida que vai chegando ao final da interprisão, se isso ocorrer em vida, na vida atual, você começa a pressentir o futuro, que nem eu falei. É só você observar o meu vídeo anterior meu, né? Eu já venho comentando, falando sobre a interprisão grupo kármica. Então veja, olha, uma outra característica da interprisão é o clima de desconfiança. As pessoas ficam desconfiadas de você. Onde você vai, tem alguém desconfiado de você. Na hora que a pessoa vê você assim, seja no serviço ou num lugar que você vai, as pessoas ficam olhando para você com alguma desconfiança, por algum motivo, alguma coisa. Então você é sempre suspeito de algo, as pessoas estão desconfiadas de você por algum motivo, tá? Então fica todo mundo de olho em você, tá? Então por isso que eu falo, é como a analogia que eu estou fazendo aqui, que é como você fosse um presidiário, em liberdade, digamos assim, né? Entre aspas, né? Porque a interprisão características específicas da interprisão grupo kármica. Então, interprisão é como a pessoa fosse um presidiário em liberdade, né? Tá? Então existe aquele clima de desconfiança permanente da pessoa. Então fica todo mundo de olho na pessoa ali, esperando a pessoa fazer alguma coisa errada. Tá? Então, se a pessoa está fazendo alguma coisa errada, que é para incriminar a pessoa, enfim, tal, né? Então existe um clima de desconfiança. Por isso que eu estou falando, é um clima... A pessoa já traz isso de outras vidas. Né? Agora veja bem, olha. Observe bem, quando um preso sai de uma cadeia, o que acontece? Ele vai tentar recompor a vida. E olha, e por incrível que pareça, depois que a pessoa acaba a interprisão, a próxima fase é a recomposição. Que a pessoa vai se recompor. Né? E juntamente existe a libertação. Então, olha, esse processo aí da interprisão, ele tem fases. Existe, depois que a pessoa sai da interprisão, a pessoa entra na recomposição. A pessoa vai tentar recompor a vida. Respirar, né? Tomar aquele fôlego. Né? Porque a pessoa saiu da cadeia. Interprisão é uma cadeia sem grade. A pessoa está em liberdade, entre aspas, porque todo mundo fica vigiando a pessoa. Ali esperando a pessoa escorregar. Né? É interprisão. Tá? As pessoas que estão fora, que não estão atravessando a interprisão, são pessoas que estão a vida normal. Tranquilas por aí. Não, né? Mas se a pessoa está na interprisão, que acontece com muita gente, é isso aí. Então quando você sai da cadeia, que é o caso da interprisão, aí você vai passar pela fase da recomposição. Você vai se recompor, né? A pessoa se libertou, vai se libertar assim, né? Se libertou. Tá? Agora veja bem, ó. Quando acontece a libertação, é como você recebeu o seu alvará de soltura judicial, lá, policial. Você vai receber um alvará, é como se você recebeu um alvará de soltura, porque você estava preso, na interprisão. Então, veja, eu estou associando, comparando uma coisa com outra, porque é semelhante. Só não é igual porque a pessoa não está dentro de uma cela. Tá? Mas as características são idênticas. Tá? É como se fosse um presidiário, em liberdade, né? Vigiado o tempo todo. Tá? Então isso daí é a característica da interprisão grupo kármica. A pessoa está presa. Tá? Assim, entre aspas, né? Tá? Então a libertação da pessoa representa o alvará de soltura. A pessoa se libertou da interprisão, que pode levar décadas, que nem é o meu caso. Tá? Então,
Você observou? Veja, que nem eu falo. Aqui são características específicas. Ó, a pessoa é vigiada o tempo todo, né? A residência da pessoa parece uma prisão domiciliar. Então a pessoa é vigiada o tempo todo no celular e no serviço, que é onde a gente passa o tempo. Então, olha, é fácil de identificar essas características, porque não tem como negar. Isso aí que a gente chama de... Porque, que nem eu falei, uma pessoa que está normal, que tem uma vida normal, que não está passando pela interprisão, ela não passa por essas coisas, a vida dela é tranquila, ela vai ter outras preocupações existenciais. Ela vai estar preocupada com outras coisas. Agora, a pessoa que está passando a fase da interprisão, ela passa por essas características que eu estou falando. A pessoa está sempre sendo vigiada, é suspeita, existe um clima de desconfiança permanente, a casa dela, o lar dela parece uma prisão domiciliar. Veja, é um presidiário. Por isso que fala interprisão grupo kármica. Tá? Existe aquela que eu falei, a preocupação excessiva dos assediadores interconscienciais, né? Tanto os intrafísicos como os extrafísicos, de que você fuja. Então a preocupação com a fuga sua daquele contexto que você está inserido lá. Então fica todo mundo ali te vigiando o tempo todo ali. Então é um cenário patológico. É interprisão, é como se fosse uma cadeia. Não tem como. Por isso que eu estou comparando a vida do presidiário com o do interpresidiário. Que é interprisão, é a mesma coisa. Só não tem a grade e a pessoa também não está numa cela. Tá? Por isso que eu falo, interprisão. Agora isso é normal, neste planeta aqui é normal. Porque existe do lado, às vezes um casal, assim, entre marido e mulher, isso daí. Às vezes a pessoa quer fugir daquilo ali. Às vezes a pessoa até sai, depois é obrigado a voltar. Enquanto não cumprir aquela pena. E acontece de pai para filho. Enfim, isso é interprisão. O que mais tem por aí? Então isso daí não é de se estranhar. Interprisão grupo kármico é uma coisa normal, comum. Agora, obviamente, tem outras pessoas. Quando a pessoa está bem, está tranquilo, que eu falei que a pessoa não tem problema de interprisão, a pessoa vai ter outras preocupações existenciais da vida. A pessoa vai estar preocupada com outras coisas. A vida da pessoa está relativamente bem. Aqui e acolá a pessoa tem um probleminha que é normal. Mas a interprisão quando a pessoa está na fase da interprisão grupo kármica, se a pessoa tem essa situação no processo kármico dela, reencarnatório, processo reencarnatório dela, se está caracterizado a interprisão, a pessoa está ali com a pendência ali. Então a pessoa está angustiada, tem sofrimento, muitas dificuldades. Então a pessoa vai aos trancos e barrancos. Diferente daquela pessoa que não tem problema de interprisão. Que a pessoa não vai ter assim, grandes preocupações. Assim, a pessoa vai estar preocupada pensando em outras coisas, planejando outras coisas. Agora, na interprisão é isso aí. Mas veja, a gente tem que aproveitar isso para ir evoluindo. Nós estamos aqui para resgatar essas dívidas, né? E também o objetivo principal é a evolução espiritual ou consciencial, né? De todo mundo estar aqui neste planeta, tá certo? Nós temos que aproveitar isso. O importante é a gente não voltar para o mundo espiritual de mãos vazias, que é o que muita gente quer, tá certo? Nós não podemos voltar de mãos vazias, a gente tem que ganhar de alguma maneira, tá certo? Então a gente tem que aproveitar as dificuldades da vida e tirar proveito de alguma maneira. Agora, quando a pessoa está atravessando a fase da interprisão grupo kármica, a pessoa não curte a vida. Muito pouquinho de nada, que é o meu caso. Eu não desfrutei a vida, mas eu tenho consciência disso. Então você tem que pensar nas outras vidas futuras. Porque quem tem uma interprisão muito séria, a pessoa não curte a vida, não desfruta as coisas boas da vida. Você tem que pensar a longuíssimo prazo, nas outras encarnações futuras. Essa atual, se você está na interprisão, atravessando o processo da interprisão, você não desfruta a vida, muito pouquinho. Em vista dessas circunstâncias que eu estou falando aqui, das características específicas, né, que eu apontei algumas aqui, da interprisão grupo kármico. Então você tem que pensar muito lá adiante, nas encarnações futuras. Tá? Agora depende da dívida, como que está a sua dívida kármica. De quantas vidas ainda vai precisar para pagar o resto das dívidas, né? Como que está? Mas a pessoa, né, não pode pensar em desfrutar esta vida aqui, porque eu particularmente já estou com quase 60 anos, eu curti muito pouquinho. Aqui e acolá eu curti um pouquinho, tinha uma namorada ali, eu não casei, não tive filhos, e esse era o meu objetivo. Aliás, todo homem inteligente vai querer ter uma esposa, ter filhos, ter um lar, constituir um lar, né? Ter uma carreira profissional, fazer uma faculdade. Isso é o objetivo de todo homem inteligente. Quem me conhece, não deu nada certo. Até hoje, para mim arrumar uma simples namorada é um problema. Parece que cai gente de paraquedas de todo lado. Não pode, que não sei o que lá e tal.
Então, veja, é interprisão. Então, olha, eu não consegui, assim, ter essas coisas mais elementares que um homem normal, inteligente, quer na vida, precisa ter na vida, eu não consegui. Tá? Então, é interprisão. Então, no meu caso, a dívida estava muito complicada. Hoje eu já até que consigo respirar um pouco. Não está assim, melhorou bem, já dá para respirar. Mas é interprisão. Características da interprisão. Essas características aqui que eu apontei estão presentes ainda no dia de hoje. Tá no final de uma interprisão. Tá? Então, digamos assim, o pior já passou. Acho que seria mais ou menos isso. Tá? Então, gente, olha, eu dei umas dicasinhas aí. Tá? Isso aqui eu vou estar colocando no papel aí no livro, porque eu estou sempre escrevendo, digitando no caso, aí, fazendo livro aí e tal, né? Tá? Depois eu disponibilizo isso daí gratuitamente para quem tiver interesse, né? Ok? Bom dia!